processo de obtenção de ácido sulfúrico, tá? Não é em função de resíduo de planta, de uma outra planta, como a gente verificou no caso da obtenção do cobre, mas o enxofre o ácido sulfúrico produzido a partir da matéria-prima enxofre, tá? Então, o ácido sulfúrico pode ser obtido industrialmente por duas tecnologias distintas, conhecida como o processo de câmara de chumbo e o processo de contato. O primeiro, muito utilizado no século passado, caiu em desuso devido principalmente à limitação de não permitir produzir ácido com concentração superior a 78% em peso. Tá? Esse ácido com essa concentração é extremamente agressivo. Tá? A tecnologia de contato é atualmente empregada na quase totalidade das instalações industriais de produção de ácido sulfúrico. Basicamente, tal tecnologia envolve duas etapas: obtenção do dióxido de enxofre, conversão catalítica para o do dióxido de enxofre para o trióxido de enxofre, e absorção do trióxido de enxofre com uma solução na partida com água. Depois vai aumentando a concentração até chegar vai recirculando até chegar na concentração de 98%. O processo de contato é praticamente, segundo diversas variantes, que podem ser agrupadas de acordo com a matéria-prima utilizada para obtenção do dióxido de enxofre. O SO2 pode ser obtido a partir de enxofre, sulfetos, notadamente o de ferro, também conhecido como pirita, sulfatos e resíduos de tratamento diversos com ácido sulfúrico, usualmente denominados de ácido Slush. A seleção da matéria-prima a ser processada depende da influência de diversos fatores, tais como disponibilidade, aproveitamento de subprodutos e custo de secagem e de limpeza do gás. De uma forma geral, o efeito combinado desses fatores conduz, na maioria dos casos, à seleção de piritas e enxofre como matéria-prima preferencial, ficando a utilização das demais reservas as situações em que prevalecem condições muito particulares de disponibilidade a custos reduzidos. Ressaltada a preferência do enxofre como matéria-prima, usualmente empregada para a produção de ácido sulfúrico pelo processo de contato. Fundamentos do processo de contato. Na quase totalidade das instalações industriais da produção de ácido sulfúrico, pelo processo de contato, é utilizado o enxofre como matéria-prima para a obtenção do SO2. Os elementos informativos a seguir apresentados fornecem primordialmente uma apreciação geral sobre as fontes e características básicas dessa matéria-prima. Matéria-prima do enxofre natural ocorre em depósitos subterrâneos, dos quais é extraída pelo processo flash. Esse elemento químico pode ser obtido pela oxidação do gás sulfídrico. Cuidado, tá? Esse gás sulfídrico, que é um gás residual, ele é extremamente agressivo e letal para o ser humano. Tá? Primeira coisa que você perde é o teu olfato. Depois, como você já perdeu o olfato, você não sabe se está numa concentração alta ou não do gás sulfídrico. E isso pode levar a
a óbito. Primeira coisa do gás sulfídrico, um cheiro, um odor de ovo podre. Se você estiver em algum local onde possa haver geração de ácido sulfídrico, se vocês sentirem um odor de ovo já meio podre, pode sair do meio, que provavelmente vocês podem ser contaminados e entrar em sérios problemas de saúde. Uma vez que você perde o olfato, você não recupera mais, tá? Pela inalação de ácido sulfídrico. Então, notadamente, refinarias de petróleo e no gás natural ácido, mediante a aplicação do processo Claus, tá? O processo Flash é um enxofre obtido com pureza entre 99% e 99,9%, sem traços de arsênio, selênio ou telúrio. As impurezas presentes são normalmente constituídas por pequenas quantidades de cinza e ácido sulfúrico, e também de traços de óleo ou material carbonoso, no caso em que o depósito de enxofre está localizado perto de poços de petróleo. Quando a concentração do óleo ou material carbonoso não ultrapassa a concentração de 0,02%, o enxofre é denominado de brick. Para maiores teores dessa impureza, cujo limite superior atinge 1%, o enxofre é comercializado como tipo dark, denominação decorrente da coloração escura que o material adquire com tal índice desses contaminantes. O enxofre produzido pelo processo de gás natural ou de refinaria de petróleo tem contribuído nos últimos anos com substancial parcela da oferta mundial dessa matéria-prima. O emprego do processo Claus aos efluentes gasosos anteriormente referidos permite produzir enxofre com um grau de pureza superior ao material obtido pelo processo Flash. As características e a concentração de impurezas presentes no enxofre merecem especial atenção, face aos efeitos que determinam sobre o investimento e os custos de operação da instalação produtora do ácido sulfúrico. O enxofre tipo Brit é usualmente fornecido sob a forma de grãos amarelos, brilhantes e frágeis, com até 20 centímetros de comprimento. Durante o transporte para o local de consumo, o material sob degradação, permitindo que seu manuseio seja efetuado por partes carregadeiras, correias transportadoras ou pás manuais. Atualmente existe uma tendência a transportar e armazenar o enxofre sob a forma de escamas ou em estado líquido, a fim de minimizar perdas e reduzir os problemas de poluição atmosférica. Para a obtenção do SO2, o enxofre sofre um processo de combustão, do qual são utilizados como agentes comburentes o oxigênio, ou mais comumente ar proveniente submetido de uma operação de secagem com ácido sulfúrico. Então você pode pegar atmosférico mesmo, que é mais barato. Tal operação de secagem visa basicamente impedir a formação de ácidos sulfurosos ou sulfúrico mediante a reação do SO2 e do SO3 com a umidade do ar nas tubulações e equipamentos da unidade, não protegidos para suportar a agressividade química desse produto. A utilização de oxigênio no lugar de ar seco no processo de combustão do enxofre proporciona as seguintes vantagens: redução considerável das dimensões dos equipamentos da instalação, diminuição substancial de gases residuais poluentes, com consequente aumento da eficiência global do processo. Em contrapartida a essas vantagens, a utilização de enriquecimento de oxigênio na combustão do enxofre exige o emprego de materiais especiais e, consequentemente, mais caros. Para a fabricação de equipamentos,
exigidos quando é utilizado ar seco na reação de combustão. A exigência de materiais mais nobres na alternativa do uso do oxigênio é devido aos níveis mais elevados de temperatura em que se processa a combustão do enxofre. Computados os efeitos favoráveis e desfavoráveis, tanto sobre os aspectos de investimento quanto aos custos de operação, a alternativa do uso de ar seco na reação de combustão do enxofre é, via de regra, mais econômica que a utilização do oxigênio. O uso de oxigênio somente é praticado em condições especiais, representadas basicamente pela existência de disponibilidade desse gás, como produto marginal nas proximidades da unidade de ácido sulfúrico, especialmente em plantas do tipo metalúrgico. Reações químicas. Conforme anteriormente referido, a produção de ácido sulfúrico pelo processo de contato envolve como primeira etapa a obtenção de SO2, indicada esquematicamente pela seguinte equação. Então, o enxofre, ele está na parte sólida, tá? Ele vai para um tanque, um SAMP, onde tem uma serpentina, tá? Que está passando vapor. Esse vapor, ele aquece esse enxofre que ele liquefeito, depois ele vai para um sistema de um forno, tá? Onde esse enxofre ele vai ser nebulizado, já está líquido, né? Aumenta a temperatura para melhorar a nebulização dele, entra em contato com o oxigênio, tá? Ele forma SO2 e libera calor. Tá? Então, essa é a reação que ocorre em uma câmara onde o enxofre é vaporizado pelo próprio calor de combustão. No estado gasoso, o enxofre reage com ar, elevando a temperatura do meio reacional a 1000 graus Celsius aproximadamente. Tá? Bem, a essa temperatura a gente não consegue converter SO2 em SO3, então ele vai passar numa caldeira, em geral é uma caldeira, tá? Ele vai gerar vapor e resfriar esse gás. Então ele vai para um sistema de conversão, onde vai entrar em contato com o ar atmosférico seco, tá? E também com o catalisador, geralmente é o pentóxido de vanádio, é mais barato, tá? Mas tem uma eficiência muito boa. Entra em contato, gera a SO3. Essa reação de SO2 para SO3 libera também energia, então aumenta a temperatura. Então, agora esse gás, né, SO3 produzido, mais SO2 que não reagiu ainda, ele passa num sistema de trocador de calor para baixar a temperatura e entrar no próximo estágio, para aumentar a conversão. Até, em geral, são 4 estágios no conversor. Ok? Então, a mistura gasosa efluente da câmara ou do forno de combustão, contendo nitrogênio, oxigênio e SO2, né, e pequenas quantidades de SO3, é resfriada e alimentada no local conversor, onde, em meio catalítico, ocorre a reação de oxidação do SO2, representada pela seguinte equação. Então, SO2 mais oxigênio, dando SO3 e libera calor. Tá? Esta reação é reversível, sendo seu equilíbrio e velocidade função dos seguintes fatores: temperatura, pressão, relação O2-SO2, concentração de SO3. A temperatura influi diretamente na constante de equilíbrio e na velocidade de reação. O equilíbrio da reação de conversão varia com a temperatura, de acordo com as seguintes relações. Tá? Então, log de Kp igual a A mais B sobre T. Kp é a concentração, a pressão parcial do SO3 sobre a pressão parcial do SO2 vezes a raiz quadrada da pressão do O2.
onde Kp é a constante de equilíbrio, T, temperatura absoluta, PSO3, pressão parcial do trióxido de enxofre, PSO2, pressão parcial do dióxido de enxofre, e PO2, pressão parcial do oxigênio. As referidas relações permitem reduzir quanto menor a temperatura, maior será o valor do Kp e, consequentemente, maior a pressão parcial e concentração do SO3. A velocidade de reação, por sua vez, é favorecida pela elevação da temperatura, como indicado pelas reações seguintes. Então, velocidade de reação, K vezes a concentração do SO2 elevado a A vezes a concentração do O2 elevado a V. Tá? Onde K é a constante de velocidade, CO2 é a concentração do SO2, CO2, concentração do oxigênio, A, ordem de reação da relação SO2, B, ordem de reação da relação O2, K0 é o fator de frequência, E é o número de Kepler, E a energia de ativação, R, constante universal dos gases. O efeito da pressão sobre o equilíbrio da reação de conversão do SO2 a SO3 pode ser constatado pela observação da relação voluntária entre os produtos e os reagentes da reação. Como a referida relação volumétrica é inferior à unidade, o que indica a concentração de volume no processo reacional, o acréscimo de pressão provoca o deslocamento do equilíbrio no sentido de favorecimento da formação do SO3. A elevação da pressão no meio racional proporciona também maior velocidade de reação de oxidação do SO2, na medida em que ocorre para aumentar as concentrações de SO2 e de O2. Tais concentrações, como indicado na equação representativa da velocidade de reação, são expressas em termos de pesos de reagente do gás em volume de massa gasosa. O aumento da pressão ocasionando a redução do volume global dos gases acarreta em contrapartida a elevação da concentração dos referidos reagentes. Então, a influência da relação O2 e SO2 é exercida através de duas ações de oposição. O oxigênio presente no meio racional favorece a velocidade de reação e a desloca no sentido de formação do SO2. O oxigênio presente no meio racional favorece a velocidade de reação e desloca no sentido da formação do SO3. Por outro lado, a presença de nitrogênio no ar usado na combustão provoca diluição dos reagentes, ocorrência que ocasiona efeito negativo tanto na velocidade de reação como no equilíbrio. A concentração de SO3 no meio reacional atual, como um freio à velocidade de reação, que tende para zero quando a referida concentração se aproxima daquela definida pelas condições de equilíbrio da reação. Atingida tais condições, o prosseguimento da reação mantidas constantes, as demais variáveis do processo demanda a remoção do SO3 do meio reacional. Então, existe uma possibilidade de você retirar parte desse gás, tá? E passar num sistema de absorção do SO3, tá? Diminuindo a concentração dele, e devolvendo o SO2 mais o oxigênio para o meio reacional. Com isso, força com que os reagentes tendem a formar produto. Com a adoção de tal medida,
o sistema tende a um novo equilíbrio através da formação de SO3. A última reação do processo envolve a absorção do SO3, formado na reação de oxidação catalítica do SO2. Para absorver o SO3, a massa gasosa efluente do conversor é borbulhada em uma ou mais torres recheadas em contracorrente com ácido sulfúrico. Então, tem SO3 mais água, tá? Dando ácido sulfúrico e liberando energia. Estágios básicos. A produção do ácido sulfúrico pelo processo de contato, utilizando as matérias-primas anteriormente definidas, envolve o segundo estágio básico: purificação e combustão do enxofre, conversão do SO2, a absorção do SO3. Purificação e combustão do enxofre. O enxofre queima facilmente acima de 250 graus Celsius, em presença de excesso de ar, produzindo uma chama azul e desprendendo calor. Nas unidades de ácido sulfúrico, esta reação é desenvolvida em uma câmara isolada termicamente, denominada de forno de enxofre. Os processos de contato requerem um gás com uma vazão e concentração de SO2 constante. O projeto do forno deve ser suficientemente flexível para permitir a operação sob condições diversas, de acordo com a necessidade de processamento da unidade. Normalmente, a escolha do tipo recai sobre um modelo de baixo custo e de fácil operação e manutenção. Antes do estágio de conversão, pequenas quantidades de SO3 são formadas tanto na operação de combustão, como ao longo das tubulações, onde a presença do óxido de ferro catalisa a oxidação do SO2. Este trióxido de enxofre reage com as moléculas de água presentes no gás, originando da combustão dos hidrocarbonetos contaminantes do enxofre, produzindo ácido sulfúrico. De modo a evitar a condensação desses vapores, os fornos devem operar sob regime contínuo, evitando assim que a temperatura caia ao nível inferior do ponto de orvalho nos gases efluentes da combustão do enxofre. Então, a ideia é manter a temperatura acima de 140 graus. Tá? Então, em presença de umidade, não forma gotículas de ácido sulfúrico. Conversão do SO2. Nesse estágio, o gás resultante da combustão de enxofre passa através de uma massa catalítica, onde o SO2 é convertido a SO3. No desenvolvimento dos processos de contato, vários materiais foram testados experimentalmente como catalisadores de reoxidação do SO2. Destes, somente 3 chegaram a ser utilizados comercialmente: a platina, o óxido de ferro e o pentóxido de vanádio. No projeto e operação de um sistema de oxidação catalítica de SO2, importantes aspectos devem ser considerados no que se refere às limitações do catalisador e à termodinâmica da reação. A reação de oxidação do SO2 e SO3 libera uma considerável quantidade de calor, o que provoca, em consequência, a elevação da temperatura do meio irracional. Tal elevação de temperatura, né, atua desfavoravelmente à geração de produto que se deseja maximizar. Então, vou precisar resfriar esse gás para aumentar a conversão de SO2 para SO3. Por outro lado, como a atividade do catalisador aumenta com a temperatura, uma operação que vise a maximização da produção do SO3
requer um balanço apropriado entre os efeitos opostos da velocidade de reação e do equilíbrio químico. Na prática, os catalisadores convencionais, a velocidade de reação é praticamente nula abaixo de 400 graus Celsius. Nessa temperatura, o pentóxido de vanádio torna-se insolúvel na massa fundida de pirsulfato alcoolino, presente no catalisador, ficando por este motivo desativado. A quantidade de calor dissipada pela reação através dos leitos catalíticos eleva a temperatura do gás suficientemente para permitir que a conversão nas unidades típicas se aproxime do limite determinado pelo equilíbrio termodinâmico. Como o calor específico dos gases não varia substancialmente ao longo do processo de oxidação, é possível representar a evolução da reação de acordo com o gráfico de conversão dos leitos catalíticos. Então, a 400 graus, aproximadamente 400 graus, a conversão do SO2 em SO3 é basicamente quase 100%. Conforme a temperatura vai aumentando, essa conversão vai caindo bastante. Okay? Então, acima de 600 graus, basicamente, não há conversão. Então, o que é feito? Então, aqui, eu estou convertendo máximo de SO3, vai aumentando a temperatura. Bem, agora a minha conversão começa a cair bastante. O que é feito? Esse gás passa num trocador de calor, é resfriado, é devolvido para o segundo estágio do conversor, com a temperatura mais baixa. A temperatura de operação desse conversor é algo em torno de 410 a 430 graus. Tá? Então, ele retorna para o conversor. Então, o restante de SO2 converte novamente para SO3. Tá? Quando chega numa determinada temperatura e não converte mais, volta para o trocador de calor, é resfriado, devolvido para um outro estágio do conversor, é resfriado e para chegar ao máximo de conversão de SO2 em SO3. Ok? Então, é basicamente dessa forma que é feita a conversão do SO2 em SO3. Entra no conversor, reage, aumenta a temperatura, vai para um trocador de calor, resfria, retorna para outro estágio e assim sucessivamente, até converter o máximo de SO2 em SO3. Okay. Bem, existem alguns processos em que parte desse gás é retirado do processo, ele é convertido em SO3, em ácido sulfúrico, reduz a concentração do SO3, tá? E o gás que não foi absorvido, o SO2 e o oxigênio, é devolvido para o outro estágio, tá? Do conversor, onde agora tem mais SO2 e SO3, então converto o máximo de SO2 para SO3. Ok? Então, eu estou retirando o produto, fazendo com que o reagente, né, transforme mais para produto, tá? Deslocando o equilíbrio da reação para a produção de produtos, e não de reagentes. Tá? Estou reduzindo a concentração do produto. Altas concentrações de SO2 podem levar a temperatura da massa catalítica acima de 650 graus, danificando-a irreversivelmente. Na prática, são adotados os seguintes métodos para controlar as temperaturas no leito de catalisadores dos conversores: resfriamento direto e resfriamento indireto. Tá? Bem, como a remoção do SO3 do meio reacional provoca um deslocamento da reação no sentido de formar novas quantidades de SO3, com base neste conceito, os processos de obtenção de ácido sulfúrico podem ser classificados nos seguintes tipos: contato ou absorção simples
e contato ou absorção dupla. Na alternativa de simples contato, a alimentação do conversor atravessa os 4 leitos do catalisador, sofrendo apenas resfriamento direto ou indireto. O equilíbrio estabelecido nessas condições permite atingir um rendimento de conversão de, no máximo, 98%, havendo, portanto, uma perda de 2% de SO2 não convertido. A alternativa encontrada para solucionar tal problema foi a de aumentar a taxa de conversão de 98% para cerca de 99,7%, através da introdução de uma etapa intermediária de absorção do SO3 produzido nos primeiros leitos catalíticos do conversor. Tal alternativa é denominada processo de contato duplo, ou mais apropriadamente de processo de dupla absorção. Absorção do SO3. Neste estágio, o gás proveniente do conversor é borbulhado em contracorrente com ácido sulfúrico concentrado através de uma torre de recheado. Tá? Bem, por que ela tem que ser uma torre recheada? Porque você tem contato com SO3, de repente, esse ácido ele está um pouco mais fraco. Então, o ácido mais fraco, ele é extremamente agressivo ao aço carbono, aço industrial, ok? Então, essas torres, são revestidas com cerâmica, tá? Para evitar o contato do ácido com o metal, ok? O SO3 presente nos gases reage com a água de diluição do ácido, formando novas moléculas de ácido. A operação de absorção pode ocorrer uma ou duas vezes, conforme o processo empregado, seja de contato simples ou contato duplo. Esse ácido, ele fica todo o tempo recirculando, tá? Numa torre, é um pulmão. E ele passa num analisador, e onde tem um densímetro nesse analisador. Então, o densímetro está lá. Quando o ácido chega a 98%, 99%, ele abre uma válvula de estocagem. Tá? Então, o ácido vai para o tanque de estocagem. Quando começa a cair a concentração, a densidade do ácido começa a cair, a válvula fecha e o sistema fica só recirculando, para aumentar a concentração. Tá? Então, a operação de absorção pode ocorrer de uma ou duas vezes, conforme o processo empregado, seja de contato simples ou contato duplo. Diversos fatores influenciam na eficiência da operação de absorção, sendo os mais importantes a temperatura, a concentração do ácido usado, a umidade do gás a ser absorvido e a distribuição do ácido no material de recheio da torre. As baixas temperaturas favorecem a absorção, e como a pressão de vapor do ácido sulfúrico é função direta da temperatura, a quantidade de ácido vaporizada no gás diminui. Como consequência, aumenta a eficiência da operação. À medida que a absorção do SO3 é conduzida, a temperatura é reduzida. Grande atenção foi dedicada ao estudo dos tipos de recheio utilizados em torres de absorção, existindo uma série de correlações empíricas que permitem calcular o diâmetro, a altura e perda de carga dos referidos equipamentos, dentro de uma faixa de razoável precisão. O diâmetro da torre é determinado em função da perda de carga máxima econômica, que resulta do melhor balanço econômico entre o alto investimento e baixo custo operacional, associados a torres de baixa perda de carga, e o baixo investimento conjugado ao alto custo operacional em torres que operam com alta perda de carga. Os recheios mais comuns são o selar de interlocks, de 2 a 3 polegadas de cerâmica, e anéis bipartidos, de 3, 4 e 6 e 8, de 4, 6 e 8 polegadas.
em uma torre idêntica de absorção de SO3, é procedida a secagem do ar atmosférico empregado na operação de combustão do enxofre. Também, em alguns casos, como agente resfriador dos gases de processo no absorvedor catalítico. Então, o que acontece? Existe um exaustor, tá? Que você está succionando ar do meio ambiente. Só que esse ar não pode entrar em contato direto com SO3. Por quê? Porque tem muita umidade. Principalmente na região norte, 80% de umidade. Aí, em média, 85% de umidade. Então, ele tem que passar numa torre, né, de recheio, entrando em contato direto com ácido sulfúrico 98%. O ácido sulfúrico, ele retira a umidade do ar, tá? Seca, a gente chama de seca, ele seca o ar, tá? Retorna para as torres de absorção, para aumentar a concentração, e o ar, agora, ele passa, como a gente chama, uma espécie de economizador. Qual a ideia? A ideia é ele retirar temperatura dos gases, do SO3, que foi reagido, SO2 convertido em SO3, tá? Ele aumenta a temperatura e vai para o forno do enxofre, ao forno de SO2. Tá? Por quê? Porque se ele não for aquecido, vai ter que ter um custo adicional de energia para poder manter a temperatura de combustão do enxofre. Ok? Na operação de secagem, um soprador, normalmente acionado por uma turbina a vapor d'água, comprime o ar que borbulha em contracorrente com ácido sulfúrico concentrado, através do material da torre. Entre os fatores que controlam a eficiência da operação de secagem, a temperatura e a distribuição do ácido sobre o recheio tem destacada importância. A temperatura não deve ultrapassar 60 graus Celsius para evitar os inconvenientes de uma elevada pressão de vapor, tanto do ácido como da água. O grau de molhamento, como na torre de absorção, varia entre um valor mínimo, ditado pela prática, e um valor máximo, função de perda de cargas da corrente de ar através da torre de secagem. O ácido sulfúrico diluído pela umidade do ar é acumulado em um tanque, que recebe também o ácido proveniente da torre de absorção. Como o ácido de tanque de acumulação torna-se, com o tempo, cada vez mais concentrado, é necessário adicionar um diluente, de modo a manter constante a sua concentração. Este diluente pode ser água tratada ou ácido sulfúrico diluído. Tanto a absorção como a secagem são operações exotérmicas, que, liberando calor, aumentam a temperatura do ácido efluente das torres. De modo a manter constante a temperatura do sistema de circulação, o ácido é resfriado em trocador de calor por meio de água bruta à temperatura ambiente. O ácido sulfúrico produzido pela unidade é continuamente bombeado através do sistema de resfriamento a água para tanque de armazenagem, de forma a manter constante o nível do líquido no tanque de acumulação. Características do produto. O ácido sulfúrico obtido pelo processo de contato com o uso do enxofre tipo Brite, como gerador do SO2, apresenta as seguintes especificações. Então, concentração 98%, SO2 0,01% máximo, arsênio 0,004% máximo, nitratos 0,001% máximo, cloro em forma de HCl 0,01% máximo, ferro 0,05% máximo, mercúrio
0,0001% máximo, chumbo 0,01% máximo, resíduos fixos 0,08% máximo. Efluentes secundários. As unidades de ácido sulfúrico que utilizam a tecnologia de contato, utilizando enxofre como matéria-prima, apresentam os seguintes efluentes secundários: gases sulfurosos, resíduos sólidos da purificação de enxofre. Os gases sulfurosos lançados à atmosfera contêm SO2, SO3, nitrogênio, oxigênio, vapor d'água e gotículas de ácido sulfúrico. Os resíduos da purificação do enxofre resultam da operação da filtração, na qual é utilizado terra de atomácea como meio filtrante, acrescidos da crosta removida na limpeza dos reservatórios de sedimentação e fusão do enxofre. Tá. Aqui existe um conversor, tá, onde a alimentação do SO2, ok? SO2 e O2, ok? Então, ele passa no primeiro estágio do catalisador, ele vai para o sistema de resfriamento, tá? Perde temperatura, vem e retorna para o segundo estágio do conversor. Okay? Passa no leito catalítico, sai, né, vai ser resfriado novamente. Retorna para o segundo estágio, passa no leito catalítico, é resfriado. Okay? Retorna para o último estágio do conversor, sai, agora ele está numa temperatura adequada para ir para as torres de absorção, de SO3, tá? Com menor teor de enxofre. De SO2. Então, um fluxograma, tá? Típico de uma planta de ácido sulfúrico por contato. Então, tem alimentação, tá? Enxofre, ok? Aqui tem vapor superaquecido, que pode vir para cá para o tratamento, aquecimento ou combustão. Tem a conversão de SO2 no forno, tá? A conversão de SO2 para SO3, ok? Aqui aconteceu SO2. Aqui tem resfriamento do gás, o conversor. Tem a condensação, são as torres de recirculação de ácido. Tem a atmosférica para secagem, né, de retirada de umidade. Esse ar sofre um sistema de aquecimento, tá? É retirado, tá, para o sistema de combustão, tá? Oxigênio, sistema de combustão. Tá? Bem, o ácido condensado ele vai para o sistema de resfriamento e concentração. Tá? Aqui o ácido produzido indo para a estocagem. Ok? Aqui existe uma planta. Tá? Bem, aqui tem um exaustor. Tá? Ele está retirando o ar atmosférico e enviando para uma torre de secagem. Tá? Essa torre de secagem está circulando ácido a 98%. Esse ácido, quando vai reduzindo a concentração, ele retorna para as torres de aquecimento de ácido, circulação de ácido. Okay? O ar aquecido vai para a câmara de combustão, junto com o enxofre de que é feito, transforma em SO2. Tá? Bem, o SO2, ele, uma vez formado, ele libera calor. Então, o ar fica extremamente, essa massa de gás extremamente quente, aproximadamente 1000 graus Celsius. Bem, ele vem para uma caldeira, tá? Onde vai gerar vapor para aquecimento, para liquefação desse enxofre, tá? Ou para outros usos dentro da planta, e ele resfria esse gás de combustão. Tá? Então, ele entra no sistema, tá?
do conversor, de conversão. Ok? Então, ele vem do sistema de conversão. Então, ele entra aqui, ó. Ele entra, converte em SO2, se é um sistema de dupla conversão. Ele entra aqui no primeiro estágio, converte SO2 em SO3, sai para o sistema de resfriamento. Ok? Ele retorna, tá? Vem para o segundo estágio. Ok? Segundo estágio. Bem, ele vem aqui, ó, passa na massa, no leito catalítico, sai, vai para o sistema de recuperação. Então, esse SO3 vai passar numa torre, tá? Para retirar o SO3, para aumentar a concentração do SO2. O SO2 que não foi convertido, que não vai ser absorvido, ele retorna para o sistema de resfriamento, tá? E sai, ok? E ele sai, entra no outro estágio de conversão do SO2 em SO3, ok? Tá? Bem, aí ele converte, novamente sai, tá? Passa no sistema, ele resfria, vai para o sistema de conversão de SO2 e SO3, retorna e vai fazendo o ciclo, tá? O SO3 absorvido, ele vem para o sistema de óleo e fica recirculando na torre, tá? Parte desse material, ele vem para o absorvedor, tá? Que está recirculando, o ácido concentrado vai para a estocagem. Ok? Bem, o material que não foi absorvido totalmente, ele vai para um absorvedor final, tá? Que tem um sistema de recirculação, tá? Com ácido sulfúrico. Tá? O SO2 que não conseguiu sair, ele vai para o sistema de tratamento para tentar recuperar o SO2 e o SO3. Tá? Bem, o material, a perda não tem jeito, vai para a atmosfera. Tá? A temperatura desse gás de saída não pode ser inferior a 140 graus, porque senão ele forma gotículas de ácido sulfúrico que vai atacar a chaminé, onde está liberando esse gás que contém SO2, SO3, O2 e N2. Ok? Aqui é uma outra planta, tá? Aqui tem um SAMP, tá? Está liberando, está ali que fazendo o enxofre, tá? Mandando para o sistema de aquecimento. Aqui está resfriando o SO2, tá? Que vai para o sistema de absorção. Tá? Aqui tem o conversor, tá? Resfriadores e as torres de absorção que estão recirculando. Okay? O material que não consegue ser totalmente absorvido, ele é devolvido para a chaminé. Aqui tem o sistema de tratamento e ele vai ser descartado. Ok? Até aqui, algum problema? Alguma curiosidade? Professor? Oi? Bom dia. Uma dúvida só. Com relação àquele catalisador empregado no processo, o uso dele precisa de algum suporte naqueles leitos que são utilizados? Ou não? É só utilizado mesmo o catalisador? Existe um suporte tipo... O suporte... agora vem a grande pergunta, né? O suporte do catalisador ou para fixar o catalisador? Para fixar o catalisador. Assim, Não, para o catalisador. Existe telas, entendeu? Ah, entendi. Existem telas que você coloca o catalisador lá dentro, em cima dele. Tá? Você cria uma certa espessura de catalisador
para forçar que todo o gás toque no catalisador. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendi. Tudo bem. Obrigado. Ok. Isso tem que para pentóxido de vanádio, a planta é parada uma vez por ano, que a gente chama para peneirar, né, o pentóxido de vanádio para retirar aqueles que sofreram decomposição, algum ataque, tá? Que sofreram foram danificados. Então ele retira e é recalculado a massa de reposição para o catalisador, para recuperar, para manter o nível de catalisador. Entendi. Tudo bem. Tá? Alguma outra pergunta? Bem, então isso era que eu tinha que apresentar hoje para vocês sobre ácido sulfúrico. Então, na próxima aula, sexta-feira, a gente fala mais alguma coisa de ácido sulfúrico e a gente encerra os nossos processos. Tá? Então, a gente termina na sexta-feira e na segunda-feira a gente faz a nossa avaliação, nosso trabalho final de processos. Tudo bem? Então, Terça-feira, no caso, né, professor? Sim, terça-feira, na próxima terça-feira. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, dê uma olhada aí, podem perguntar para a gente tirar o máximo de dúvida possível. Essas plantas de ácido sulfúrico, geralmente vocês vão ver em fábrica de celulose. Quem for trabalhar em fábrica de celulose, em geral, essas fábricas de celulose ela tem uma planta específica de ácido sulfúrico que é usada para secagem da celulose, das folhas de celulose. Tá? Eles usam também o SO2 como conservante da celulose, né? E usam ácido sulfúrico na parte de secagem. Tá ok? E também para alguns ácidos que são para análise, né, que precisam de uma pureza bem alta. Então, essas são as plantas que geralmente se usam para essa produção. Tudo bem?